Salve, salve, nação peregrina! Se você foi para o Caminho de Santiago ou ainda vai, certamente em algum momento você vai chegar no site Gronze. Esse que, na minha opinião, é o verdadeiro Codex Calixtinus moderno que tanto ajuda os peregrinos, não é mesmo? Bom, lá no ENAP, no Encontro Nacional de Peregrinos, eu conheci o Anton Pombo, que ele é um dos sócios do Gronze. Olha só que coisa chique, gente. Tô ficando muito importante. O Anton Pombo, além de ser um historiador renomado, jornalista, escritor, ele foi um dos que colaborou com o Elias Valinha. Se você não sabe quem é o Elias Valinha, tem um post lá no meu blog falando tudo sobre ele. Mas em resumo, ele foi quem recuperou o caminho francês lá na década de 80 e foi nada mais nada menos quem criou essa história de setas amarelas. Então, gente, eu bati um papo super gostoso com o Anton Pombo e gostaria muito que vocês assistissem, porque ele fala um pouco sobre todos esses assuntos e muito mais. Então não deixe de assistir, não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo que você sabe que me ajuda muito, não é mesmo? E eu queria começar te perguntando como foi que apareceu a ideia de criar o Gronze, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto. Me conta um pouco desse bastidor aí. Sim, uma das coisas que pergunta muita gente, em primeiro lugar, é por que Gronze? O que quer dizer Gronze? Gronze quer dizer GR, Gran Randonnée, Gran Percorrido, número 11. Em catalão diz com Z, não com C, com Z. Então, este é um percorrido de montanha que está no Pirineu, porque o ideólogo de Gronze, que se chama Joan Fiol, que é catalão, fez o caminho da montanha em Espanha, do Pirineu, que são 500 quilômetros, e começou a fazer um website sobre este percurso, um percurso de montanha. Não tive muito êxito e pouco depois decidiu começar a meter os caminhos de Santiago que ele começou a fazer. E nestes primeiros anos ele estava sozinho, é uma empresa unipessoal, Gronze. Até que logo foi entrando mais gente, sobretudo da parte informática, da parte criativa, e depois entramos outras pessoas que já levamos tempo trabalhando no Caminho de Santiago, como é o meu caso. E agora a Gronze converteu-se num referente do caminho que veio substituir outras páginas que havia antes, como eram Eroski Consumer. Também está um pouco equilibrado com o Buen Camino, que é outra das páginas mais conhecidas em espanhol do Caminho de Santiago, mas sobretudo destinado a aplicações. E nós, sobretudo, o website e agora aplicações, temos 36 caminhos de Santiago, e não só de Santiago, também temos algum caminho como a Via Francigena, que é um caminho a Roma, ou bem o caminho de São Francesco, em Itália, que é um caminho de fé, mas um caminho franciscano, que vai a Assisi, Roma, Assisi, Laverna. Então, a ideia de Gronze, a médio prazo, vai ser seguir metendo caminhos de peregrinação, mas possivelmente não só na Europa. É possível que no futuro tenhamos também algum caminho em América ou em Ásia, como pode ser o caminho de Kumano, no Japão, ou como pode ser os vossos caminhos, o caminho da fé e outros caminhos em Brasil. Ai, que legal, muito bom. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no Gronze é que ele está sempre atualizado. Como que é esse mecanismo de atualização? Quem que atualiza o Gronze, gente? Há 3 vias para a atualização dos caminhos. A primeira somos as próprias pessoas que trabalhamos em Gronze. Os caminhos mais trilhados, como podem ser o caminho francês, caminho norte, caminho português, onde há mais peregrinos, continuamente estamos nós mesmos a atualizar os conteúdos. Por uma parte, a fazer o caminho a pé, que sempre o fazemos a pé, os que trabalhamos em Gronze, para atualizarmos os guias. E, por outra, a recolher informação, telefone, websites, etc. A outra segunda via de atualização são os proprietários dos negócios que há no caminho, não? Os albergues, as pensões, os hotéis, as casas rurais. Eles mesmos sabem que Gronze é muito usado e cada vez que há um câmbio, chamam ou enviam um e-mail, fornecem a informação. E a terceira via, que é a mais interessante de todas, são os próprios peregrinos que continuamente estão enviando informação.
este albergue subiu €1 o preço, tedes que mudar. Nós chamamos o albergue, verdade que subiu, con certeza, sí. Pois moi ben, o cambiamos. Então isso permite que seja moi dinámico e se estea cambiando tudo em tempo real, praticamente. Sempre se pode escapar um pequeno dato, mas os dados principais estão bastante atualizados em todos os caminhos. Curiosidade, você pode dizer, aliás, quantas pessoas acessam o Gronze? Quantos trabalhamos em Gronze atualmente? Não, quantas acessam o site? Os acessos. O ano passado, cada ano temos mais e mais. O ano passado chegamos a 8 milhões de visitas. Depois, com certeza, não todas as visitas são pessoas diferentes. Às vezes é uma pessoa que entra várias vezes, mas a nível de websites, de internet, passar-se a dos 5 milhões de visitas ao ano é muito. 8 milhões, este ano calculamos que podemos superar os 10, porque começou o ano trepidante. Este ano, de janeiro a março, tivemos um encontro online antes de vir aqui a Brasil, e este ano se multiplicou por 3 o número de visitas e de reservas de janeiro a março. Se seguimos assim, este ano vai ser o ano mais visitada, a página de Gronze, de mais êxito desde que nasceu. Uau! E me fala uma coisa, você já fez todos esses caminhos? Dentro de Gronze estamos especializados. Eu faço os caminhos internacionais, faço Portugal, França, Itália e também algum caminho em Espanha, mas sobretudo os internacionais. Eu levo feitos desde que comecei a trabalhar no Caminho de Santiago, o meu primeiro caminho no ano 1984, que praticamente não havia, estavam começando a poñerse as setas amarelas no caminho francés, e desde então levo feitos uns 27, 28 caminhos. Eu sempre falo de caminhos longos, não de pequenos achegas que vou uma fim de semana ou que fago 3 dias. Essas não os conto. Falo sempre de caminhos um pouco longos. E fiz quase todos os caminhos históricos reconhecidos em Itália, em França, em Portugal, em Espanha, a não ser a Via da Prata, que até agora nunca tive tempo de fazê-la desde Sevilha. É aí uma espinha que tenho cravada, que algum dia tenho que fazer completo. Só fiz desde Zamora até Compostela, mas não desde Sevilha. E você tem um preferido? Isso é como me perguntam dos filhos. Eu quero a todos os caminhos por igual, em função da situação personal na que um se atopa. Todos os caminhos aprendem coisas, se conhecem outros peregrinos, se vive a experiência da paisagem, das igrejas, dos albergues, do encontro com o mesmo, com os demais. Não posso dizer que um caminho eu gosto mais que outro. Isso sim, eu gosto mais dos caminhos longos. Por isso eu sempre digo, o caminho francês para mim tem sido a escola, onde aprendi os primeiros conhecimentos referidos ao caminho de Santiago. O caminho norte se cadra tem sido a grande explosão da natureza, do mar, da montanha, da floresta. O caminho primitivo também. O caminho inglês é um caminho pequeno, mas tem a história dos que chegavam por mar, ademais muito perto de onde eu nasci, da Corunha, de Ferrol. O caminho Fisterra-Moxia, recuperei com as minhas mãos, pintei as setas amarelas, estudei, fizemos promoção, moro no caminho Fisterra-Moxia, então para mim é um caminho de muito sentimento. E logo o caminho português é um caminho o que eu tenho muito amor também. Adoro o caminho português porque dentro da associação também trabalhamos pela recuperação junto com os portugueses, e é um caminho com várias opções: o caminho interior, o caminho da costa, o caminho central, o caminho que vem de Bragança. Agora há outros como o caminho de Torres, o caminho que vem da Raia, que eles chamam. Para nós galegos, Portugal é como estar na casa, por língua, por cultura. Então o caminho português sempre tive muita querência. Mas agora estou muito preocupado porque faltará pouco tempo. Calculamos que 3 anos, como muito 4 anos, para que o caminho português se convirta no primeiro caminho de Santiago, por riba do caminho francês.
cando o caminho francês é o caminho mais histórico, o caminho com mais tradição, é onde todos começávamos há anos, porque antes era o caminho por antonomasia, o caminho francês. Mas está bem, é a evolução dos tempos, temos que reconhecer que os gustos das pessoas cambiam, que também os portugueses têm um aeroporto muito potente no Porto, em Lisboa, para que a gente chegue de todo o mundo, e a gente também gosta muito de caminhar por dois países diversos, assim caminham por Portugal e por Galícia, estão em dois países, enfim, eu posso compreender. Realmente ter o aeroporto facilita muito mesmo. Obviamente. Bom, mas agora o meu próximo assunto era justamente as setas amarelas, a sua relação com Elias Valinho, né? Bom, antes eu queria assim de uma informação de bastidores, como que era o Elias Valinho, afinal de contas, né? Elias Valinho era uma pessoa muito diversa de todas as demais. Era um homem que tinha uma espécie de missão na sua vida, que tinha um objetivo e que queria cumprir por todos os meios, e ademais um homem que tinha uma grande capacidade de ascendência sobre os demais. Se percebia que ti tinhas interesse no caminho, Elias atrapava-te na sua organização caótica verdadeiramente, porque tudo estava muito desorganizado, era tudo paixão, tudo vontade de fazer coisas, mas pouca organização, digamos, de administração, de gestão moderna. Então, eu conheci a Elias Valinho no ano 84, quando fez o meu primeiro caminho, subíamos o Cebreiro e atopamos um homem fraquinho, magro ali, que berrava, dizia: peregrinos, peregrinos, peregrinos. Decíamos, deve ser um tolo que mora no Cebreiro, que quer o melhor. Descobrimos que era o cura párroco do Cebreiro e que cada vez que chegava um peregrino emocionava-se porque ele queria falar com os peregrinos, que lhe contaram se estava bem sinalizado, bem balizado o caminho, porque fazíamos o caminho, de onde vínhamos. E era recém-sinalizado, né? Estava começando a estar sinalizado no ano 84, bastante mal estava. Perdéramos-nos muitas vezes, muito poucos lugares para dormir, muito poucos peregrinos. Então, ele percebeu que eu, estudante, tinha interesse pelo caminho, me captou para que eu ajudara ele. E eu lhe dizia: para Dom Elias, eu sou um pequeno estudante, eu tenho 19 anos, o que vou fazer eu? Essas são as pessoas maiores. Ele sempre disse uma coisa que me gostava muito, me dizia, parecia como Cristo, dizia: não, os pequenos fazem mais que os grandes, os pequenos têm energia, têm tempo para fazer, têm entusiasmo da juventude. Os grandes estão já nas cadeiras, apoltronados, não se pode contar com eles. E ele era um homem com muita energia e capacidade de aos demais meter-lhe a paixão do caminho, como se fora uma injeção no corpo que te deixava já com caminoína ou veleno no bom sentido da palavra, do caminho, não das setas amarelas. E com ele pintei as setas amarelas pela parte de Lugo. Logo já se começaram a poñer as moiteiras, os marcos de pedra, mas foi unha experiencia. Aqueles anos eran anos de moita emoción, porque estábamos facendo algo que comezaba. Então era todo romanticismo, todo somos pioneiros, estamos fazendo unha cousa para o futuro. Era bonito. E como que é a sensação agora de você ver o que você efetivamente ajudou a construir o caminho moderno, né? Uhum. Além de ter o Gronze que ajuda as pessoas a fazerem esse caminho, ou seja, você contribuiu 2 vezes para fazer com que o caminho seja o que ele é hoje. Sim, ademais eu também fiz as guias em papel, com a editorial Anaya, que tenho guias de vários caminhos, porque quando Elias fez a primeira guia do caminho, eu sempre pensava, algum dia eu desejaria ser como Elias Valinho e fazer guias para os peregrinos. Daquela não havia redes sociais, não havia internet, não havia nada, era só a edição de livros em papel. E ao final consegui com muito trabalho, um pouco ser o herdeiro de Elias Valinho em Espanha, de fazer os guias. Pero hoje em dia as coisas cambiaram muito, porque vivimos no mundo capitalista, no mercado, e quando há alguma
algum sucesso, alguma coisa que se pode obter benefício dela, entram todas as redes da empresa privada, do interesse político, o caminho misturou-se com o turismo, há muitos interesses criados. Digamos que hoje em dia o caminho, eu não vou dizer que está prostituído, mas sim que convivem várias maneiras de entender o caminho na atualidade. Que poderíamos dizer que desde o peregrino mais tradicional até o turista que não lhe interessa nada mais que uma experiência muito leve, há diversas posições que todos vivem. Também há que dizer uma coisa em benefício do caminho, que tal a força histórica da tradição do caminho, da peregrinação, que tem mais de 1200 anos de história, que muitas pessoas que chegam ao caminho com esta levedade, vou viver uma experiência de moda, que está de moda, que todos fazem, me contaram, tenho que fazer também, um reto esportivo, vou comer, vou desfrutar, vou conhecer gente, vou a ver se conheço uma rapariga ou um raparigo de outro país, pratico idiomas. Há gente que chega com diversas motivações, mas o que fica mais de uma semana, 10 dias no caminho, acaba se enxoupando da mágica do caminho, e muitas vezes estes que começaram como turistas acabam chegando a Compostela como peregrinos. Eu tenho conhecido pessoas que me disseram: eu não creio nestas coisas do caminho, isto é uma coisa religiosa, mas eu passo da religião, eu não vou entrar nas igrejas, eu vou ir aos hotéis, vou desfrutar o caminho gastronômico. E essas pessoas, depois de muitos dias no caminho, chegam a Santiago, choram na Praça do Obradoiro, entram na catedral, volvem chorar, lhe dão aperto ao apóstolo, não creem em nada, seguem sem crer, mas se convertiram em peregrinos. É verdade, eu conheço alguns assim também. É a mágica do caminho. Exatamente, é coisa que a gente não consegue explicar, só consegue sentir. Só se pode explicar se uma vive, senão a vive é como um milagre. Exatamente. Aí outra coisa que eu queria também que você me contasse é sobre o caminho de Finisterre, que você ajudou também historicamente, inclusive, né, a delimitar essa reta, né, a recuperar, melhor dizendo, essa rota, né? Mas ao mesmo tempo você foi meio perseguido, né, por causa disso. Sim, lembro ainda uma volta, uma vez que o arcebispo de Santiago chegou ao caminho de Fisterra Muxía e deu uma espécie de sermão ou discurso no santuário de Muxía, na barca, que estávamos todos presentes. E ele disse que esse caminho não era um caminho de peregrinação, que o único caminho era o que rematava em Santiago. Enfim, uma série de coisas. E eu, a semana seguinte, escrevi um artigo histórico muito bem documentado, no que explicava claramente como foi a Igreja de Santiago a que desenvolveu e promoveu este caminho de Fisterra Muxía na Idade Média, porque era um caminho penitencial para os que chegavam a Compostela e queriam continuar fazendo penitência e chegar ao fim do mundo. Desde o ponto de vista simbólico, era a maior penitência chegar ao fim do mundo conhecida, que se pensava que a Europa arrematava ali e não havia mais nada. Então a própria Igreja foi muito inteligente, como sempre foi a Igreja Católica, e criou 2 santuários ao final do caminho para cristianizarem os cultos mais antigos que havia lá. Mas a própria Compostela também é uma cristianização de cultos mais antigos que havia lá no Libredon. Havia um cemitério prévio pagão, havia cultos antigos dos povoados castrechos, Padrón, Iria Flávia, o mesmo. Então todos estes lugares foram cristianizados. Fisterra Muxía, com 2 santuários que completam a triada, o triângulo da fé dos cristianos. Por uma parte, um apóstolo, um mensageiro de Cristo, Santiago, pero depois os pesos pesados da religião, que são a Virgem Maria em Muxía, que se apareceu o apóstolo Santiago em Muxía, como em Saragoça. E Saragoça é um dos grandes santuários cristianos marianos de Espanha, uma basílica imensa. É a mesma tradição que se apareceu a Virgem Maria e o apóstolo Santiago, quando predicava em Espanha. E depois o Santo Cristo de Fisterra, que é um Santo Cristo morto na cruz, que simboliza que depois da morte há outra vida, e depois da morte do sol no mar, o sol volve o dia seguinte a nascer, a ressurreição. Então a Igreja integrou perfeitamente estes lugares pagãos, antigos, no orto, na interpretação da religião
da religião cristã. E logo renuncia a tudo isto que também artellou no passado, no presente, porque di que todo tem que rematar em Santiago, e empobrecer a experiência do caminho. Então tivemos estes problemas coa igrexa. A igrexa nos primeiros tempos não queria saber nada do caminho Fisterra-Muxía. Ainda hoxe di que o caminho Fisterra-Muxía se fai ao revés, que se começa em Fisterra e Muxía e se vai a Santiago e te dan a Compostela. Pero a xente é coñecedora da tradição e o 95% dos peregrinos van a Santiago, despois van a Fisterra e ou Muxía. Verdade. E que dica que você daria, que conselho você daria para um peregrino que ainda não foi para Santiago? O primeiro, que não tenha medo nenhum, porque os caminhos de Santiago estão muito bem organizados, há lugares para dormir, ninguém se vai perder, estão bem sinalizados, bem balizados. Depois, que tampouco tenha medo a ir sozinho, porque é como mais se desfruta do caminho, e se um quer, nos principais itinerários jacobeus, a partir do primeiro, do segundo dia, vai haver pessoas, muitas delas do seu país, ou da sua língua, ou de um estilo parecido a eles, que vão poder caminhar juntos se querem. Que não se preocupe por levar muitas coisas na mochila, porque não vai caminhar pela selva, não vai caminhar pela Amazônia. No caminho há de tudo, há povoações continuamente, há vilas, há lojas, há de tudo, farmácias, lugares para comer, para comprar. Então, o caminho é muito mais simples do que parece, e não há que complicar-se muito a vida. Incluso eu diria que tampouco há que fazer uma preparação física muito exigente. É bom caminhar um pouco antes, estrear os sapatos, a mochila, as correias, mas não se precisam, como dizem alguns, 2, 3, 4 meses de preparação. Não, o próprio caminho, se um começa suave, fazendo 15, 18 quilômetros no primeiro dia, se não força muito a máquina, as pernas, em pouco tempo o corpo se adapta, porque temos uma capacidade de adaptação incrível que nós mesmos desconhecemos. E muitos desportos que pensamos que podem ser bons para o caminho não são. O único que vale é caminhar. Não vale fazer running, não vale fazer natação, tênis. Bueno, é bom para os pulmões, para ter mais capacidade, pero não é o mesmo que caminhar. Se desenvolvem músculos distintos. Então, caminhar um pouco, preparar um pouco o caminho, e logo, ao longo da própria experiência, vai colhendo força. Tenho conhecido pessoas muito deportivas, fortes, com músculos, jovens, que não tenham rematado o caminho. Em cambio, tenho conhecido pessoas doentes, pessoas velhas, pessoas que nunca caminharam, que chegaram a Compostela, porque o motor das pessoas não é tanto a força física como a força mental. Com a força mental se chega a qualquer lugar, com a força física às vezes não. Muito obrigada pela sua entrevista, eu estou efetivamente muito honrada e eu estou torcendo para você fazer o caminho da fé. Para você colocar o caminho da fé no bronze. Desejaria. Meu sonho é se prepara, porque é um caminho lindo, mas ele é duro. Pois vamos ver. O Gaiá pode ser verdade. Gostaria o vindeiro ano próximo, fazer o caminho da fé e que Gronce aceite a ideia de integrá-lo. Ótimo, estou na torcida. Muito obrigada. Obrigado. Buen caminho. Obrigado, Ultra e Azuceia.